precisam. Hoje, nesta quarta-feira, nós queremos refletir com você nesta primeira parte do nosso programa, Cantando Histórias, o tema do nosso roteiro. Eu creio que todos os fiéis da Igreja Católica sabem da existência do roteiro para os grupos de reflexão. É um livrinho que todo mês a Diocese confecciona e distribui pela Diocese para que os grupos possam refletir temas atuais, temas à luz do Evangelho e dos documentos da Igreja. E agora, com o tempo da pandemia, os nossos grupos estão parados e nós vamos trazer aqui no programa Cantando Histórias, na medida do possível. Nós estamos na primeira semana de agosto, então a partir de agora a gente sempre vai trazer a reflexão da semana do grupo de reflexão, né, do roteiro. E esse mês de agosto é o mês das vocações. O nosso roteiro foi preparado pelos nossos seminaristas do 2º ano de teologia do nosso seminário diocesano de Caratinga. E o roteiro tem o tema A Vida dos Povos Amazônicos. É muito importante essa reflexão. Tenho certeza que você vai gostar. E o texto que ilumina esse primeiro encontro, essa primeira reunião, está em Mateus, texto bíblico, né? O Evangelho está em Mateus no capítulo 14, versículos do 22 ao 33. Este Evangelho foi de segunda-feira passada e traz para a gente uma belíssima reflexão. Este evangelho, só para você recordar aí, é aquele episódio depois que Jesus multiplicou os pães. Ele foi para um lugar deserto e enviou os discípulos à sua frente. Os discípulos entraram na barca e Jesus foi rezar ao Pai. E de madrugada, lá pelas 3 horas, Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre a água. Os discípulos, quando perceberam que vinha alguém ao encontro deles, eles pensaram que seria um fantasma. E, no entanto, Jesus os encorajou: não, sou eu. E quando Pedro viu que era Jesus, Pedro: Senhor, se és tu, mande que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. Jesus então ordenou, ele foi, e quando Pedro estava indo, ele sentiu o vento e teve medo e começou a se afundar. Ele então gritou para Jesus: Senhor, salva-me. Jesus o tomou pela mão e ainda lhe passou um corretivo, né? Homem fraco na fé, por que duvidaste? E ao entrar na barca, Jesus então acalmou o mar, e os discípulos, juntamente com as pessoas que estavam ali, eles viram que o mar ficou calmo. Então eles reconheceram que de fato Jesus era mesmo o Messias, o Filho de Deus. Nós, enquanto cristãos, hoje somos chamados também a perceber essa presença de Jesus em nossa vida. De repente o mar esteja agitado, a gente não esteja compreendendo o que está acontecendo, tanta coisa acontecendo, não é verdade, Paulo Sérgio? Com certeza. Nós temos pandemia, essa situação política, até mesmo a questão da igreja em nosso país, esse posicionamento que um padre toma, os bispos tomam, né, acaba trazendo algumas dificuldades para nós. Muitas pessoas são contras, né? Às vezes até a própria pessoa que se dizia católica, de repente já se diz que não é mais, né? Então parece que a gente está assim num mar muito agitado. E os estudiosos bíblicos, eles veem na simbologia da barca a própria igreja, né? De repente a igreja, ela está sendo agitada pelos ventos que a gente não tem domínio sobre ele. E pode vir esse medo de Pedro também na vida da gente, né? Com certeza. Mas a certeza que Jesus jamais nos desampara tem que ser muito firme em nossa vida. Pois é, Padre, nós estamos iniciando, né, o mês das vocações. E nessa primeira semana, nós somos chamados a refletir e a rezar por todos os ministros ordenados. E à luz do Evangelho, da Palavra de Deus, o roteiro dos grupos de reflexão deste mês de agosto traz para essa primeira semana a reflexão da vida dos povos amazônicos, né? E que tem por base essa reflexão
a exortação pós-sinodal, né? Nós tivemos aí o sínodo da Amazônia, que deu pano para manga, deu muito falatório também. Muita. E agora saiu essa exortação. De repente, você que está ouvindo o nosso programa, seria uma excelente leitura, né? Ler a exortação pós-sinodal Querida Amazônia, do Papa Francisco, após as discussões no sínodo. Então saiu esta carta, esse livrinho com estas reflexões do sínodo da Amazônia. Nesta carta, né, nessa exortação, melhor dizendo, do Papa Francisco, nós vamos perceber que o Papa Francisco, ele olha com muito carinho para a Amazônia e ele percebe, ele visibiliza um sonho para a Amazônia, né? Onde possa integrar todos os seus habitantes de uma forma harmoniosa. E o Papa ainda lembra que é necessário um grito profético em favor dos pobres daquela região e também da questão ecológica. E o Papa vai lembrar que o cuidado ecológico deve ser também uma preocupação social. Não se desliga o cuidado com a ecologia do cuidado com o ser humano que lá está. Então é preciso integrar essas realidades, né? Integrando aí o debate, né, da justiça social, também a questão ambiental, para ouvir o clamor daquele povo, né? Não só do povo, mas o clamor da terra de um modo geral, tanto da fauna quanto da flora, né? Todos estão gritando, como vai dizer São Paulo, a terra geme em dores de parto, né? Então o Papa Francisco nos convida a ouvir os clamores da Amazônia. Nós estamos distante, mas será que a gente também não escuta? Ou nós queremos fechar nossos ouvidos para esta realidade? A devastação ambiental da Amazônia é uma ameaça não só à dignidade da população que está lá, mas é uma ameaça à população do mundo inteiro. As vidas que estão ali na Amazônia devem ser preocupações também nossas. A maneira de sobreviver deve nos interessar também daquelas pessoas, né? Como que elas sobrevivem. Nós sabemos que lá existem muitos exploradores, né? Que estão trazendo muitas dificuldades para a natureza e para as pessoas que ali moram, né? Os poderes econômicos, os poderes locais se fecham para olhar de fato a necessidade das pessoas. A desculpa do progresso faz parte de alianças com o objetivo de devastar a floresta em benefício próprio. Então, essa preocupação grande com a floresta e com os povos da Amazônia. Pois é, padre, as operações econômicas, né? Tanto nacionais como internacionais, que devastam a Amazônia, não respeita o direito dos povos nativos. Os fracos não têm recursos para se defenderem enquanto o vencedor continua a oprimir, né? Assistimos a graves violações dos direitos humanos, novas escravidões e miséria. Essas novas escravidões eu acho muito sério, né, padre? A gente pensa que a escravidão acabou. Os povos amazônicos sofrem com a desigualdade e nosso Senhor Jesus Cristo deseja que todos tenham vida e vida em abundância, né? Por isso é preciso que a luta pela conservação do meio ambiente seja também a luta pela vida digna de todos os povos amazônicos, né? O Leonardo Boff fala que se a gente visse a terra como a mãe terra, ninguém maltrata a mãe, né, padre? Verdade, Paulo Sérgio. E os povos indígenas, né, sobretudo aqueles que ocupam a Amazônia são, né, povos indígenas, eles têm assim esse cuidado com a terra, né? Eles olham para a terra e percebem que é dali que ele tira o seu sustento. De repente a gente pode olhar, eu já vi pessoas que têm assim um preconceito tão grande contra os índios. Índio não trabalha. Poxa, mas eles tiram da terra o sustento sem danificar a natureza, né? Eles vivem o pão nosso de cada dia, né? Nós que chegamos, o homem branco, o homem europeu, e a gente não soube viver em harmonia com
a natureza. Para viver, a gente precisa desmatar, né? Para plantar, a gente precisa derrubar, né? É o nosso jeito, infelizmente, né? Mas eles não, eles vivem numa perfeita harmonia. E qual o problema disso, né? Incomoda os... Então, nosso roteiro, Paulo Sérgio, querido ouvinte, desta primeira semana de agosto, traz nessa primeira reunião, traz o testemunho do padre Ezequiel. O roteiro sempre tem o fato da vida, e esse mês, né, de maneira especial, nessa primeira semana, lembrando a vocação sacerdotal, a vocação dos ordenados, então o roteiro trouxe o fato da vida, o testemunho do padre Ezequiel Ramin. Ele veio da Itália em 1980. 2 anos depois eu nasci, Paulo Sérgio. O padre Ezequiel... O padre Ezequiel encontrou aqui no Brasil uma igreja comprometida com os pobres, mas um contexto também de grande desigualdade social, onde a violência e a grilagem de terras expulsavam ou matavam os indígenas. E essa realidade incomodava muito ao padre Ezequiel, que não continha, diante dessas desigualdades sociais e da concentração também de bens da criação nas mãos de poucos, né? Diante dessas injustiças, diante da violência, diante da manipulação de leis. Como que as leis no Brasil são manipuladas? Se você for olhar, as leis são muito boas, mas por que as coisas acontecem, né? Então o padre Ezequiel refletia diante de tudo isso, e ele não aceitava que alguém pudesse oprimir os indígenas, oprimir os pobres da Amazônia. Então, diante disso, o padre Ezequiel ele se colocou corajosamente em defesa desses povos amazônicos, né? Na luta pelo direito à terra, à vida digna. Quem não tem direito a uma vida digna? Todos têm direito à vida digna. Vivendo de modo muito concreto, então, essa opção pelos pobres. O padre Ezequiel viveu isso de uma maneira radical quando ele esteve no Brasil, né? Então, defendendo os indígenas, os pobres, o padre Ezequiel ficou aqui no Brasil apenas 5 anos. Em 1985, ele foi assassinado, né? Assassinado por defender o direito dos pobres, o direito da floresta, dos povos amazônicos, né? E hoje a realidade da Amazônia continua a mesma, né? E a igreja é uma das poucas vozes que levanta para defender os povos indígenas, defender os pobres e a natureza daquela região. E muitas vezes ainda a igreja é criticada, é condenada por fazer este trabalho tão necessário, onde a vida está sendo ameaçada. É dever da igreja se levantar em voz profética. Pois é, padre, a gente fica vendo, né, como a igreja às vezes é criticada quando defende a vida, né? É impressionante como tem pessoas que ainda ajudam a oprimir, né? Tem a mentalidade de que deve se oprimir. Se eu estou bem, o outro não precisa estar, né? Agora, eu acho que o desafio é muito grande, viu? Mas, como você falou lá no início, de Jesus na tempestade, né? Quem está caminhando com a gente em defesa da vida é nosso Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Cristo. Então, como você diz, as tempestades realmente são fortes, mas Jesus é mais forte que a morte, né, Padre? Essa é a nossa fé, e por isso nós não podemos desanimar. E o grupo de reflexão, ele traz também a pergunta para o plenário. E a gente reflete uma realidade, tem que pensar na realidade onde nós estamos inseridos, porque a Amazônia também ela nos toca, né? Então a pergunta que fica para a nossa reflexão é a seguinte: a nossa comunidade tem se preocupado com os mais pobres e desprotegidos? Essa é uma pergunta que deve ressoar em nossos ouvidos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Ele sempre se preocupava com os pobres. Jesus não preocupava com a religião das pessoas. Isso que eu acho tão bonito. Primeiro que Jesus queria saber o que você precisa. O que você precisa, o que quer que eu te faça? O que eu posso fazer de bom para você? Nunca perguntou que tipo, qual igreja você vai, não? Você é judeu, você vai na sinagoga. Jesus... Mas nós vivemos um mundo tão partidário, né, padre? Diz o Leonardo Boff fala muito que o que acaba um bocado com o ser humano são os ismos, né? Pois é. É o partidarismo, são os ismos da vida, né?
Vamos ouvir música. Padre Zezinho tem uma canção que nos ajuda a refletir essa realidade da Amazônia. Elegia pela Amazônia. Águas que o Senhor criou e pôs aqui no meu planeta, chuva e neblina, mares e rios, águas imensas, louvai o Senhor. Verde que o Senhor criou, depois de ter criado as águas, grandes florestas, vida aos borbotões. Do vosso jeito louvai o Senhor. Salve a floresta, salve-se o futuro, salve qualquer água, salve a vida e quem dela depende ou dependerá. Amazônia, é proibido queimar. Amazônia, Amazônia, é proibido matar. Amazônia, Amazônia, é proibido queimar. Amazônia, é proibido matar. Águas que o Senhor criou e pôs aqui no meu planeta, chuva e neblina, mares e rios, águas imensas, louvai o Senhor. Verde que o Senhor criou, depois de ter criado as águas, grandes florestas, vida aos borbotões. Do vosso jeito louvai o Senhor. Salve a floresta, salve-se o futuro, salve qualquer água, salve a vida e quem dela depende o